mundo conhece o nosso Grenal. Porque é o maior. O Inter quer 2 milhões de dólares pelo Galhardo. É o valor que o Inter liberou o empresário a trazer propostas. Ainda nenhuma, né? Ainda não há nenhuma oferta na mesa pelo Galhardo. O que chegou, só para complementar, foi Palmeiras e Corinthians, né? Naquele papo do Adriano, no começo do mês, e do Corinthians, né? Propondo uma troca quando o Inter perguntou por Bruno Mendes, né? Mas não avançou nenhuma das duas e ele completou o 7º jogo, né? A gente viu como desvalorizou o Galhardo, né? Um jogador de seleção brasileira, né? Coisa que o Edenilson nunca foi, por exemplo. E vale menos que o Edenilson, que é a multa rescisória do Edenilson, né? É verdade. Em tese é isso, né? E um atacante que, teoricamente, custaria mais caro que um meia, né? Então, vê como tá desvalorizado, né? Por 2 milhões é troco, cara. O que tu faz com 2 milhões? É 10 milhões de reais, né? 10 milhões de reais. Ah, tu paga uma folha do mês. Tu não vai muito longe com esse dinheiro para comprar gente, por exemplo, Lucas? Não, paga uma folha só, olha lá. E olhe lá, ou seja, né? Vê como desvalorizou o Galhardo por culpa dele mesmo. E outra coisa, para daqui a pouco, para a posição do Galhardo, claro que não é a mesma função, eu sei. Mas como o Galhardo também eventualmente poderia ser usado na meia, tem o Bosquilha, que se voltar bem, conseguir voltar bem algum dia, é o cara que vai suprir essa, digamos, perda do Galhardo. Né? O Thiago Galhardo o Galhardo é um fenômeno de 1 ano, né? Ou 6 meses, 8 meses, né? É um jogador de 32 anos, tá? É um cara que deu muito certo no Inter, né? Sob o comando do Kudê, né? Quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois não jogou com o Abel, não foi utilizado pelo Abel, entrou só em um jogo, né? Para fazer o gol contra o Vasco, lá em São Januário. E, se eu não estou enganado, jogou alguns minutos do jogo final contra o Corinthians. Até teve um bom começo com o Ramires, né? Agora também arquivado pelo Diego Aguirre. Né? A gente nunca vê uma constância do Galhardo, né? Ele estava bem no Ceará e por isso veio para o Inter, né? Mas foi meio que chutado do Vasco, né? Pelo grupo de jogadores, pela diretoria, a saída foi bem conturbada. Não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira vez. Então, assim, eu lamento muito, porque ele teve um começo muito promissor no Inter, né? Um começo artilheiro, um começo de boas entrevistas, um começo de leitura e identificação com o torcedor. E agora nós estamos vendo um lado do Galhardo que já vimos em outros clubes, né? E é isso que eu lamento muito. Ele tinha tudo para ser um cara para ficar bastante tempo aqui no Inter, né? Aparentemente não deve nem voltar a jogar mais pelo Internacional. A largada dele com o Kudê é maravilhosa, né, cara? Nossa, ele estourou o principal jogador do futebol brasileiro em 3 meses. O goleador do campeonato, melhor jogador do campeonato, até então, convocado para a seleção brasileira, o que vão combinar? Não é para a bola dele, né? Uma seleção brasileira. E ele foi um fenômeno com o Kudê, um fenômeno. Daqui a pouco o Kudê pede ele pro Celta, quem sabe? Para ver os números do Galhardo, 2020, 54 jogos, 23 gols. E a gente vai pegar ele no Vasco, por exemplo, 38 jogos, 7 gols. Ceará, 34 jogos, 12 gols. E nesse ano, 28 jogos, 11 gols. 24 gols, tu dissesse ali 2020? 2020, 54 jogos, 23 gols. Pois é, posso detalhar aqui, ó. Libertadores, 9 jogos, nenhum gol marcado, não fez gol na Libertadores. Brasileirão, 29 jogos, 17 gols em 29. Copa do Brasil, 3 jogos, 1 gol. E Campeonato Gaúcho, 13 jogos, 5 gols. Foi o Galhardo em 2020. O último gol do Galhardo em 2020 contra o Vasco, né? E contra o Olha só, esse dado é interessante, ó. Com o Abel assumiu, se não estou enganado, contra o América Mineiro, né? Jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Não, 11 jogos jogou o Galhardo com o Abel. 11 jogos. Ele ficou do jogo contra o Bahia, lá em Salvador, não contra o Goiás. Esse jogo é dia 10 de janeiro, até o jogo contra o Vasco, quando ele volta e faz o gol, né? Ele tem envolvido até em uma negociação aqui nessa semana, né? Para deixar o Inter usar a visão depositária. Ele volta a ser relacionado contra o Vasco, né? Faz aquele gol do 2-0 e depois acaba aí ficando no Inter. Não, ele tem, se eu não me engano, ele tem na carreira, ele não tem 50 gols na carreira, né?
Algo assim. Ou seja, ele faz 24 gols em 2020. 85 gols na carreira. Ah, então tá, desculpa. Então, na verdade, assim, tinha um negócio de 1/4 dos gols ele fez no Inter. No Inter ao todo são 34 gols. Então tu imagina, 85, 34 foram no Inter. Arredonda para 90, 1/3 dos gols da carreira dele foram no Inter. 1/3. Cara, é muito gol, se tu for olhar. E é um cara que aí não aproveitou a chance da carreira, né? Talvez. Poderia encerrar a carreira. Na verdade, até acertou a questão da carreira, né? Porque ele vem para o Inter ganhando 180 mil por mês, quando ele veio do Ceará, e depois ele renova. Hoje ele é um dos maiores salários do clube. Ele ganha na casa dos 450 mil por mês. É um bom pezinho de meia, né?